Sendo que com 4 jogadores formando essa linha, o Wellington entrega mais, se encaixa mais às necessidades ofensivas e defensivas, mesmo que seja necessário fazer um trabalho maior, mas eu acho que ele tem tempo para isso, vontade de aprender, bem orientado com um treinador que queira desenvolver um aspecto do seu futebol que precisa desse aperfeiçoamento, ele pode ganhar muito. E eu entendo, se você me perguntar hoje, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica definitiva em relação ao Reinaldo, eu estou falando sobre características. Mas já que nós gostamos disso aqui, se você me pedisse uma projeção sobre quem, ao final da carreira dos dois, terá jogado mais futebol, eu entendo que deve ser o Wellington e não o Reinaldo. Perfeito, perfeito. O Luciano saiu irritado do jogo hoje ou não? Tem alguma razão, algum motivo? Vocês interpretaram assim? O resultado. Irritado ele dava, porque ele deu o famoso tapa na água, que essas águas apanham, né? É uma coisa, essas garrafinhas... Mas é só o resultado? É só isso? Quer dizer, só não como se fosse algo claro pequeno. Que ele queria ter feito gol também. É claro que o lance fica passando na cabeça do cara. E o cara... Mas é isso, se ele sai, tá 2-0 a favor depois, quer dizer, não saiu aquele gol, mas depois ele fez outro, alguém fez outro, sei lá. Acho que o ambiente poderia ser diferente. Ô Léo, esse é mais uma das coisas que a gente não pode cravar. Ele saiu irritado com a atuação dele, ele saiu irritado com o resultado, ou ele saiu irritado com a substituição do Rogério Ceni. As 3 possibilidades são verdadeiras. Evidentemente, se for a terceira, se ele saiu irritado com o Rogério Ceni, ele não vai ser essa versão, não é o que ele vai falar. Então tem certas coisas... Igual o episódio do pênalti com o Caleri, como saiu o gol depois, lá da entrevista junto, tamo junto e tal, fica tudo bem. Em certas coisas a gente não pode, né, afirmar exatamente o que houve, o que se passou na cabeça dele. Só ele sabe o que se passou na cabeça dele. Mas você acha alguma coisa? Sobre o quê? O que você pensa a respeito dele? Ele saiu porque ele ficou bravo com o resultado do jogo? Então, ser substituído? Eu não tenho como afirmar o que o levou a dar um tapa na garrafa d'água, né? Uma dessas 3 possibilidades, certamente, mas não acho absurdo a saída dele. Quer dizer, não acho que, caso tenha sido isso, talvez não tenha sido mesmo. Eu acho que é um incômodo por ter saído sem fazer um gol, inclusive tendo tido uma oportunidade que lhe foi, de alguma maneira, tirada por um companheiro. Isso também incomoda, né? E por isso que chamou a atenção o Pablo ali, cumprimentando, esticando o braço, e ele não viu, porque depois ele cumprimentou o Pablo na boa. Então não acho que haja motivos para maiores polêmicas em relação à reação dele, mas claro, que ele estava irritado, isso ficou claro, né? Mas eu pergunto, hoje, eu não vou sair do assunto não, Birner, vai para você agora, mas hoje eu transmiti o jogo do Paris Saint-Germain com o Olympique de Marseille. O Neymar foi substituído no segundo tempo. Pergunta pra mim o que eu acho. Aí eu ficou doido. Aí já dá pra saber mais do que se trata, mas você leva em conta um monte de coisa, né? Então, eu tô dando o que eu acho, a minha interpretação. Ali você vai ler... Ficou bravo, não queria sair. Ali você vai ler a entrevista que o Tuchel deu essa semana, foi a diferença de dirigir o Lukaku ou de dirigir o Neymar e o Mbappé, que você tem que ser o ministro do esporte. Então, faz parte, cara. Quanto depende muito dos personagens que tá lidando, você tem mais condição de imaginar o que tá passando na cabeça dele. O contexto diz tudo ali. Então vamos voltar pro Luciano. Tá bom. O personagem Luciano. Fala aí, André. Não, isso que o Léo falou eu também lembrei. Hoje estamos em sintonia. Eu também lembrei dessa entrevista do Tuchel e, na verdade, foi uma elaboração do que ele já tinha dito logo depois de sair, quando ele foi demitido do comando do Paris Saint-Germain. Ele disse que durante o tempo em que ele trabalhou ali, ele passava muito mais horas por dia num trabalho de, digamos, diplomacia, relações públicas, entre as instituições que são os jogadores que fazem parte do elenco do Paris Saint-Germain e a instituição teoricamente principal, que é um clube tão jovem, né? É um clube de 50 anos, mais ou menos, e mais tempo lidando com essas relações do que, de fato, pensando em futebol, em treinamento e tal. E nesse âmbito é mais fácil treinar um jogador que, sem dúvida nenhuma, o Lukaku foi quem ele citou, também é uma instituição, mas eu acho que é uma instituição de mais fácil relacionamento do que os principais jogadores que ele mencionou, como, por exemplo, o Neymar. Bom, vamos voltar para o Luciano aqui. Eu sabia que eu ia... Ia acender uma fogueira. Foi bem. Já vamos falar do Corinthians, hein? Daqui a pouco o assunto Corinthians, o empate 2-2 com o Internacional. Ele entrou com o time certo, na opinião de vocês, mexeu certo depois ou não? Como é que está a cabeça do Silvinho? A gente vai discutir já. Luciano, para você, Birner, o que você acha?
Eu acho que o primeiro motivo da irritação é o resultado. Tem jogador que se contenta com o bom desempenho pessoal. Eu não tenho essa impressão sobre o Luciano. É óbvio que posso estar equivocado. Eu nunca conversei com o Luciano, não o conheço pessoalmente, mas a minha impressão é que o Luciano é um cara bem competitivo que gosta de ganhar jogos. Então, o primeiro motivo que ele saiu irritado foi com o resultado. O segundo, porque ele devia achar que podia ajudar a reverter o resultado, se continuasse em campo. Mas também acho que o Rogério tirou por uma questão física. Talvez tenha alguma espécie de orientação sobre isso, porque a troca em si, do ponto de vista técnico, não se justificava. E terceiro, porque ele sabia que as coisas podiam ter sido diferentes daquele lance. É óbvio que isso fica na cabeça do jogador. Ele não vai arrumar uma briga com o colega de trabalho. Quem joga futebol, quem conhece time de futebol dentro, com o tempo, jogando bola, e isso não só no nível profissional, mas, por exemplo, se você participa de um time que joga toda semana junto, né, nem que seja jogo amador, você sabe que fica o nervoso ali, mas tem o próximo lance, os próximos lances, e o próximo jogo, e a vida segue, tem que ser assim. Então, tem que se virar para conseguir o resultado depois de um equívoco enorme, como foi o equívoco do Pablo, e tem os outros jogos também. Então, não é uma questão de crise, de satisfação com o treinador, nem nada disso. Eu acho que com tudo, assim, até talvez um pouco com o próprio desempenho, porque ele sabe que ele pode fazer mais gols do que ele tem feito. E o Luciano não tem jogado mal. Teve uma partida em que ele foi mal na finalização. Se não me engano, foi o jogo contra o Ceará, primeiro jogo do Rogério, que ele perdeu gols claros. Mas o Luciano, na construção, é um jogador extremamente útil. O Luciano é um jogador que recebe uma bola sob forte marcação e consegue clarear a jogada. Ele, tecnicamente, é um dos melhores jogadores do São Paulo. Para mim, ele é um titular absoluto, a não ser que caia no nível técnico numa fase muito ruim, e não é o caso para mim. Não é o caso. Do mesmo jeito que outros grandes jogadores, até melhores que ele, ficam algum tempo sem marcar gols. Eu acho que o Luciano tem passado por uma fase com dificuldade para fazer o seu gol, ou os seus gols, porque ele quer fazer muitos gols, não estou falando de um aqui, outro acolá, mas de qualquer maneira, ele não tem jogado mal pelo São Paulo. Eu repito, para mim hoje, ele é um titular absoluto, ele é um jogador que não se mexe. Ele, inclusive, é um jogador que pode jogar como segundo jogador de frente, ou um jogador que pode atuar no meio campo, na função que exerceu, por exemplo, Benítez, depois que entrou. Porque o Luciano, além de ajudar na construção, é um cara que se dedica e ajuda também na marcação. Não é um jogador omisso, ele é um cara extremamente competitivo. Então, quando o cara se dedica assim, e ele vê que o time está perdendo um jogo que o time teve tudo para ganhar, mas perde por questões tolas, por detalhes que são do futebol, e a vitória do Bragantino é uma vitória justa, porque ela não tem nenhuma interferência da arbitragem, apesar de ter sido uma arbitragem confusa, com lances equivocados, alguns, para mim, inclusive com critério duplo na hora de marcar o que é uma falta ou o que não é uma falta. O jogador sai irritado, e eu acho que, para mim, o placar explica a reação do Luciano no banco, acima de tudo, apesar de ter algumas outras pequenas questões que também devem estar incomodando o atleta. Nessa rodada no Campeonato Brasileiro, a equipe do Bragantino venceu o São Paulo por 1-0. Nessa rodada também, o Corinthians foi até Porto Alegre e empatou por 2-2 com o Internacional. André Kfouri, no centro das discussões, eu tenho acompanhado e lido bastante a respeito disso, o técnico Silvinho. Você deve ter acompanhado o jogo aí. O que você tem a dizer pra gente a respeito da atuação do Corinthians, do Internacional e esse empate de hoje? Bom, vamos lá, Prieto. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, muito lento, muito burocrático.